7 horas mais 17 minutos, 7h17. Eu vou deixar tudo aqui bem baixinho, porque de fato o momento é de reflexão e de certa maneira silêncio. Ontem eu perdi, e todos nós que gostam muito de rádio, perdemos essa figura. O principal narrador esportivo, se não um dos principais narradores esportivos do país, talvez aí ao lado de Marcelo Ortiz, da Banda B, e Edilson de Souza, Moura Júnior, fazendo aí o quarteto de principais narradores de rádio aqui do estado. Ontem perdemos o Jaci de Oliveira, narrador da Transamérica, 48 anos, no auge da carreira, morreu de Covid-19. Eu sou narrador esportivo também, de ofício e paixão. Gosto de ancorar rádio jornal, amo jornal, amo rádio, sou apaixonado pela minha profissão. Faço isso aqui com muita força, muita garra, investindo nesse próprio jornal mesmo, que estamos aí quase um mês pela manhã, um investimento meu de tempo, de força, de vontade, de ir atrás de patrocinadores para pagar a operação. Então tudo aqui é feito com muito amor, né? Muita entrega. E quando a gente perde um companheiro de rádio, é como se a gente estivesse perdendo um membro da família. E ontem eu não pude homenageá-lo narrando futebol, que era uma das paixões dele. Mas eu acho que a narração do Moura Júnior traduziu bem, e aí a gente vai botar essa narração na hora do esporte, traduziu bem a homenagem que eu gostaria de fazer para o Jaci. A mim coube hoje, pelo início desse jornal, fazer uma reflexão, pois ontem o dia foi de muito luto no rádio e também de reflexão. E quando eu fiz essa reflexão, eu não pude pensar, eu não pude deixar de imaginar o estado que estamos vivendo nesse momento em Curitiba, no Paraná e em todo o país. O Jacir era um cara jovem, tinha, não sei, histórico de atleta, estava com a saúde em dia, praticava esportes, era um cara de opiniões fortes, sempre muito leal aos amigos, sempre muito disposto a ajudar os colegas e principalmente orientar aqueles que estavam começando no rádio. Eu comecei em rádio esportivo em 2015 e antes de começar, eu, naquela minha ingenuidade meiguice, de um jovem foca, de um jovem estudante de jornalismo que estava quase saindo da faculdade, mas com muitos problemas ainda pessoais, cheguei nele e perguntei: Jacir, eu sou muito teu fã e eu quero muito ser narrador esportivo, trabalhar com rádio, qual o conselho que você me dá? E ele me respondeu com todo o carinho possível, me dando muitos conselhos importantes que eu levei para minha carreira. Só que eu não consigo parar e segurando ainda as lágrimas, porque ontem o dia foi muito difícil para mim, que perdi uma referência no rádio, assim como eu fiquei abalado quando perdemos Ricardo Boechat, que para mim também é outra grande referência para fazer o que eu faço. E eu não consigo parar e imaginar que com a idade que o Jacir tinha, 48 anos, era para ele estar vacinado. Já era para ele ter tomado pelo menos uma dose da vacina. Uma dose da vacina. Pelo menos uma. Da que tinha. Da que o Brasil pudesse disponibilizar para os seus filhos. Ele, com a idade que tinha, poderia ter sido a faixa de vacinação dele em Curitiba foi há 1 semana, 2 semanas atrás, quando ele estava lutando pela vida entubado. O Jacir não pegou o vírus porque foi para a festinha clandestina. O Jacir não pegou o vírus porque ficou saracuteando por aí, como diz a minha mãe. O Jacir não pegou o vírus porque se descuidou. O Jacir pegou o vírus trabalhando. Fazendo aquilo que era mais apaixonado. Entrar numa cabine de rádio e contar histórias. Emocionar o seu ouvinte. Como emocionou o torcedor atleticano naquela final da Copa do Brasil.
Como emocionou o torcedor Coxa Branca naquele 6-0 do Coritiba no Palmeiras em 2011. Como emocionou o Paranista naquele gol do Douglas Tanque. Como nos emocionava todo final de semana e meio de semana quando tinha jogo e estava na escala da Transamérica. E eu não consigo conceber que um profissional desse quilate no auge da carreira tenha morrido por uma doença que já tem vacina. Eu não consigo conceber. Eu não estou aqui querendo politizar uma situação ou outra. Até porque essa situação já foi politizada pelo presidente da República, que no final do ano disse que não queria a Coronavac porque era a vacina do Dória. Que não iria comprar vacina agora porque tinha cloroquina. E quem falasse o contrário era oposicionista. Era comunista e sabe lá outro tipo de sufismo que taxava os outros. Se o Brasil tivesse comprado a vacina quando foi proposto lá em outubro, iniciasse a sua campanha de vacinação no final do ano. E outros países não iniciaram. Mentira! A Inglaterra começou a primeira vacinação em dezembro. E o Brasil, o que foi proposto lá naqueles contratos da Pfizer, era que seria uma referência de vacinação na América Latina e começaria antes do que todos. Por conta da quantidade de pessoas que tem nesse país, a importância global e a sua extensão territorial. E houve uma série de desculpas. A Anvisa não aprovou. Pois é, mas a Covaxin também não tinha aprovado. Se o Brasil tivesse iniciado essa vacinação antes, com responsabilidade, porque todo discurso de não temos ainda segurança em relação à vacina, não quero colocar o povo brasileiro em risco, cai por terra quando a gente descobre que estavam pedindo propina de $1 de $1, 25 centavos de dólar para cada dose da AstraZeneca, com uma empresa que nem era autorizada para fazer isso. Esse discurso cai por terra quando estavam sendo negociados um contrato superfaturado de mais de 45 milhões de doses, sabe-se lá quanto, acho que era 200 milhões de doses, de maneira superfaturada no Ministério da Saúde, sem aprovação da Agência de Vigilância Sanitária, como tantos preconizavam. Eu não consigo não refletir sobre isso, porque ele morreu de Covid-19. Morreu como tantos outros estão morrendo. A previsão do Imperial College é morrer mais 10 mil essa semana. E toda semana são mais 10 mil. Coritiba perdeu seu presidente, Renato Folador, também na última semana. E eu fico imaginando se as coisas nesse país não fossem tão surtadas, se esse país não fosse comandado por um bando de aloprados, se a gente não teria o nosso Jacir aqui conosco, se tantos pais de família não estariam na mesa do café da manhã, se tantas mães não poderiam estar levando seus filhos para a escola de novo. A gente faz jornalismo diário, gente, com muita raça. Porque todo dia são notícias que, querendo ou não, nos abalam e muito. Porque aqui do outro lado tem um ser humano de carne e osso que tem suas preferências, tem suas opiniões, tem suas paixões e tenta levar essa informação da maneira mais isenta possível. Mas é realmente muito difícil viver o momento em que vivemos, ver pessoas tão queridas como Jaci de Oliveira partindo desse mundo e não imaginar que esse camarada aí podia estar conosco. Podia estar com a sua namorada, podia estar com a sua filha, podia estar com seus colegas de trabalho. Ontem, acompanhando o Transamérica Esportes, vi a emoção do Jairinho Júnior, do Jairão, do Faquinello, do Daniel Piva, todos os camaradas lá da Transamérica, no qual transmito todo o meu abraço, carinho e solidariedade. Porque, infelizmente, o Jaci de Oliveira foi vítima do absurdo que estamos vivendo. 500 mil de mortos. Isso não é normal. Não há justificativa que fale, que tente dar conta do tamanho dessa catástrofe. Independente do governo. Não dá para falar que o Brasil, mas por taxa por metro quadrado de habitante, o Brasil não está tão sério assim. Estaria se fosse 700 mortes, 1.000 mortes, 500 mil de mortes.
São vidas humanas que foram perdidas. Vidas humanas que foram perdidas porque o país apostou no tratamento equivocado, mesmo com boa parte da ciência falando o contrário, mesmo com parte dos jornalistas alertando, mesmo com parte da sociedade dizendo que não poderia ser feito aquilo. Mas se apostou e se politizou o tratamento. Não por quem estava criticando porque não tinha base científica, mas por quem estava defendendo porque era o presidente da República que resolveu comprar essa história. Inclusive, desconstruindo aquilo mesmo que ele tinha proposto nas eleições, que daria espaço para que os especialistas trabalhassem no seu governo. Pois bem, chegou na hora da pandemia, ele não deu espaço nenhum para especialista. Foi lá construir uma proposta maluca com um bando de tecnocratas da medicina que estavam lá para tentar tirar alguma vantagem e defender o indefensável. Ah, jornalista agora é cientista. Não. Jornalista defende a ciência, reproduz o que a ciência séria, que não tem compromisso com 2022, está falando. Então é impossível, na minha cabeça, eu não fazer essa reflexão. Porque ele morreu, reitero, de Covid-19. Uma carreira brilhante. Uma carreira meteórica. Uma voz que nos emocionava foi silenciada porque o Brasil não comprou a vacina quando deveria comprar. Porque o Brasil tentou comprar vacina superfaturada. Porque o Brasil tentou cobrar propina. Porque representantes do Ministério da Saúde tentaram comprar vacina com um centavo de dólar de propina. Atrasou-se todo o nosso processo de imunização. Ah, vamos lembrar dos governadores e dos prefeitos, sim. Vamos lembrar, sim. São corresponsáveis. A cada atraso da vacinação em Curitiba, quantas vidas podem ser salvas? Quantas vidas não foram salvas a cada atraso na vacinação? Quando a Prefeitura de Curitiba deixa de se articular com o Estado para conseguir mais imunizantes, quantas vidas são desperdiçadas com esse atraso? Quantas vidas foram desperdiçadas porque o Paraná, lá atrás, prometeu comprar vacinas da Sputnik, não se articulou com ninguém, perdeu vacinas para o consórcio do Nordeste e agora sabe-se lá onde está esse contrato. Mas a responsabilidade central a gente não pode dizer de quem foi. Não podemos não dizer de quem foi. De quem estava à frente do governo federal e tem a responsabilidade de salvar vidas. É uma vida que foi perdida entre um oceano, entre 8 Maracanãs lotados e para mais. Então, eu aqui, cansado de ver tantos companheiros perdendo sua vida, como o Algaci Túlio, que foi um grande companheiro de imprensa, o Jaci de Oliveira, tantas pessoas queridas, o nosso querido Fábio Campana. E aí, a gente vive mais uma vez esse drama. E até quando? Eu espero que essa vacinação acelere, que parece que há uma queda aí de taxa de contágio no país por conta dessa vacinação, mas ainda há riscos. Por conta da mutação da P1, ao que dizem aí alguns especialistas da Fiocruz, criando outras 2 submutações lá no Amazonas. Existe essa variante Delta aí que veio da Índia, que é mais agressiva do que todas as outras variantes e pode ser a predominante aqui no Brasil, pode causar uma terceira onda. Mas a gente tem muita fé de que vidas ainda podem ser salvas e para isso a vacina tem que acelerar. Para isso os governantes precisam parar de pensar no próprio umbigo, no próprio problema. Precisam pensar em salvar vidas. O presidente Bolsonaro precisa pensar em salvar vida. Não ficar respondendo à imprensa em cercadinho. A imprensa cumpre o papel dela, colocar o dedo na ferida. Fez isso aí com todos os governos.
Fez isso com o governo Lula na história do mensalão. A gente tem que ter memória. No Petrolão, nas denúncias da Lava Jato, a imprensa deu todas. As pessoas ficaram sabendo disso porque viram na imprensa. E a imprensa cumpre o seu papel agora de trazer à tona as coisas que acontecem. Então o presidente tem que ficar respondendo a mim, a Globo, a quem quer que seja. Se é que sou bem pequenininho. Mas ele precisa levar esclarecimento para o povo e principalmente vacina no braço. Dar condições para que o povo tenha comida no prato e carteira no bolso, carteira assinada no bolso. Para que vidas sejam salvas. Eu hoje começo com o coração dilacerado por ter perdido um companheiro desse. Por ter perdido uma referência para mim. E voltar para as cabines de rádio e olhar para o lado sem ter o Jacir ali vai ser um grande aperto. Mas a gente continua aqui, lembrando do seu legado, como muitos lembram do grande Lombardi Júnior, lembrando do seu carisma, lembrando da voz impostada, lembrando da emoção que botava para fora cada gol, do tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. E continuaremos aqui, denunciando tudo aquilo que a gente vê errado, independente do lado que seja. Minha gente, eu tenho as minhas paixões políticas sim, minhas paixões no futebol, mas eu não consigo passar pano para aquilo que eu vejo que está errado, mesmo quando vem de coisas que eu gosto e defendo. Então fica aqui, para encerrar esse meu comentário, toda a minha solidariedade, todo o meu carinho e o meu apreço à família do Jacir, aos colegas de trabalho, aos parceiros, aos fãs como eu e pessoas que admiravam o trabalho dele, e a todas as famílias que hoje estão enlutadas ou com parentes nos leitos de UTI e enfermagem por conta dessa desgraça desse vírus. 7h mais 34, vamos para o intervalo e já voltamos. Para ele, Cirino, escapou do adversário, escapou da falta também, prende a bola lá na frente para segurar, para vir o título. 51, vamos para 52, ele passa entre as pernas do adversário, faz boa fita, que jogadaça, Cirino, que jogadaça, mais uma entortada, meteu pro meio para pintar mais um gol, bola batida pro gol, é campeão, é campeão, é campeão, Rony, é campeão, Rony, tá lá, 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 é campeão da Copa do Brasil, o Furacão! Gol! Gol! Golaço rubro-negro! Golaço do Atlético! Que jogada! Espetacular, seu Marcelo Cirino, marcado por dois, entre as pernas de um dos marcadores, pega na esquerda, ganha, ajeita, coloca na área, ajeita para a chegada do outro lado, em liberdade do Rony, o Rony estufa! O Rony estufa! O Atlético é campeão, respeitem! Respeitem! Respeitem o futebol do estado do Paraná! Respeitem o Clube Atlético Paranaense! Respeite essa camisa que só se veste com amor! Você tem que respeitar! É um gigante, mais um título, em pouco tempo, mais uma grande conquista, o jogo termina, comemore, torcedor do Atlético, comemore, gente rubro-negra, o Atlético vence em casa, vence aqui por 2-1, se agiganta, e o coração do torcedor atleticano transborda, o coração do torcedor atleticano nesse momento bate acelerado, não sabe se fica no mesmo lugar, se desloca dentro do peito, se